Boa noite, que alegria ter você conosco neste culto de adoração, de honra e de glórias ao nosso maravilhoso Deus. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado e acolhido por nossa comunidade, a comunidade adventista em Palmas, no Tocantins. Vamos orar? Convido você agora para curvar sua cabeça e vamos falar com Deus. Oremos. Soberano Deus, grandioso Pai, nesta noite, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, mas, Senhor, fale conosco, acesse, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir o Teu toque que traz calma e paz. Nós suplicamos em Jesus. Amém. Muito bem. Você que está conosco, conectado já conosco, que alegria ter você em nossa igreja virtual nesta noite. Nós vamos começar louvando, porque hoje também nós estamos começando uma nova série. São 4 episódios. O título da série é O Grande Conflito. E hoje nós vamos ter o primeiro tema desta série com o pastor Fábio Paiva. E esse primeiro tema é o Grande Conflito. E nós vamos começar a cantar agora. Quero convidar você para louvar comigo. Solte a sua voz, encha os pulmões e vamos cantar juntos. Mas cantar com alegria, com vigor. Quero ouvir você cantando. Essa música, ela exige energia, vigor, de guerra, de batalha. Vamos, ó. Grande comandante, Cristo nos será. Nesta nobre luta, sempre à frente está. Nunca suas hostes abandonará, vai até o fim lutar. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. Bandeira vamos defender, contra o inimigo sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro, junto à multidão, entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. Amém? Você cantou conosco? Né? Você viu aí o andamento dessa música, mudou um pouquinho a letra. No Novinário Adventista, algumas letras foram adequadas, foram melhoradas. Que bom que você cantou conosco. Você está pela primeira vez? Coloque o seu nome aí para que os irmãos possam conhecer, para que nós possamos conhecer você que está conectado em nossa igreja virtual pela primeira vez. Eu sou Berilo Lopes, estou aqui comandando o louvor nesta noite. Vou estar comandando nesta série
essa série grandiosa que nós começamos hoje. Está escrito. A próxima música que nós vamos cantar, ela fala da jornada do cristão. Que o cristão tem que avançar cada dia, cada manhã, ao lado do Senhor Jesus. Com o poder do Espírito Santo nós vamos avançar. Também é para cantar com ânimo, com vigor. Essa certeza grandiosa que nós iremos vencer. Cante conosco. Ó cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, guia o batalhão, no calor da guerra, ergue seu perdão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, Amém? Você que está conosco, que se conectou conosco, compartilha o nosso link. Nós temos muitos irmãos, deixa eu dar uma olhada aqui, muitos irmãos conectados, mas vai aumentar ainda mais porque você vai compartilhar o link para alguém muito especial, da sua família, para um amigo, para um irmão em Cristo, para alguém que está precisando sentir o toque do Espírito Santo. Precisa ouvir Jesus tocando o seu coração, chamando de volta. Essa série é para você, meu irmão. Você que se conectou conosco agora, o Espírito Santo te trouxe, te moveu para estar conosco. Quero pedir também que você coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar daqui a pouco e vou apresentar o seu pedido perante o trono do Pai Celestial. Então nós temos muitos irmãos conectados. Eu quero convidar também os nossos intercessores. Você que está conosco, nos acompanhando agora, que é um servo do Senhor, uma serva de oração, é um homem de oração, é uma mulher de oração. Anote pelo menos um pedido, 2, 5, 10. E durante a próxima semana, escolha um horário e todos os dias
clame, apresente este pedido perante o altar do Pai Celestial. O resultado nós vamos conhecer na eternidade. Lá nós iremos conhecer, quando nós tiramos um pouquinho do nosso tempo para clamar, para interceder, para orar, para apresentar perante o trono do Pai Celestial a súplica, o clamor, a angústia, a dor, o sofrimento, a doença de um irmão, de uma irmã. O Senhor Deus ouve e Ele atende. A oração tem poder. A oração intercessória, ela é poderosa. Eu acredito e eu sou resultado de muitas orações dos meus irmãos quando eu estava com câncer, entubado, e os irmãos oraram, clamaram, fizeram corrente de oração, fizeram vigília pela minha vida, e aqui estou eu, hoje. Esse encontro já estava marcado, hoje, com você, comigo, com o pastor Fábio Paiva, que vai fazer essa série hoje. Está escrito com o primeiro tema, o grande conflito. Compartilhou o link já? Dê um like aí. Se inscreva no nosso canal. Colocou seu pedido de oração? Daqui a pouco eu vou ler os pedidos. Muitos aqui, muitos pedidos. Você está cantando conosco? Nós cantamos primeiro, grande comandante, Cristo nos será. Ele vai nos comandar por toda a eternidade. Ele vai voltar para nos buscar e vai vencer o mal. E nós estaremos lá naquele dia, quando Ele descer nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Depois nós cantamos, ó cristãos, avante. E agora, eu quero convidar você para cantar essa música. Vigiai, cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. O soldado do Senhor Jesus é vigilante, está atento, está preparado para a volta de Jesus. Cante comigo, agora quero ouvir a sua voz. Vamos cantar? Ó, com vigor, com energia, porque Ele vem, Ele vai voltar. Cante, encha seus pulmões. Vamos! Vigiai, cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Eis que só Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda a raça. Eis que vem, sim, Cristo vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem.
Ele virá. O nosso Deus virá. E virá, sabe para quê? Para nos buscar. Portanto, meu irmão, você que está conosco agora em nossa igreja virtual, nós temos muitos aparelhos conectados agora conosco. Já compartilhou o nosso link? Já curtiu? Deu um like aí? Para o YouTube mandar para muito mais pessoas? Essa mensagem vai tocar e vai abalar muitos corações na noite de hoje. O Espírito Santo está agindo e trouxe você. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que é da família adventista, seja bem-vindo. Você que é de outras comunidades, é muito bem-vindo. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Que alegria ter você conosco, meu irmão. E você que não possui nenhuma religião, mas está aqui agora, quem sabe você está com o coração angustiado, coração triste, tem um vazio no seu coração, nada preenche. Quem sabe as drogas não preenchem, os vícios não preenchem, a bebida não preenche, o sexo não preenche, mas Cristo vai falar com você hoje, dizendo que Ele pode ocupar o seu coração, a sua mente e dar a você uma nova vida. Aqui, neste mundo ainda, mas Ele promete mais, muito mais. Ele promete dar a você, meu irmão, meu amigo, você que está conosco nesta noite, Ele promete dar a você a eternidade. Viver eternamente louvando e adorando ao Senhor Jesus, com aquela calma e com aquela paz que somente Ele pode dar. Então, seja muito bem-vindo. Essa viagem que nós começamos hoje está escrito com o nosso primeiro tema, o grande conflito. Quem é o seu castelo forte, hein? É Cristo? Ele é chamado de vários nomes. Ele é chamado a Rosa de Saron, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o El Shaddai, o Lírio do Vale, vários nomes, mas Ele é acima de tudo o nosso castelo forte, a nossa segurança, em que nós podemos confiar nos momentos de angústia, de dor e de sofrimento. Você está passando por um momento de dor, de sofrimento, de angústia? Então se achegue, se aproxime e clame ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui. Acessa a minha mente, acessa o meu coração. Fala nesta noite comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sentir o Teu toque. O Teu toque que restaura, o Teu toque que refaz, o Teu toque que renova, o Teu toque que transforma, o Teu toque, ó Senhor Jesus, que traz uma nova vida, aqui e na eternidade. Cante comigo, Jeová, castelo forte. Ele é o nosso castelo forte. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso castelo forte. Cante, encha seus pulmões e deixe o Espírito Santo inundar a sua mente e o seu coração agora, com cada música, com cada oração, quando a palavra for aberta. Cante, quero ouvir você, vamos. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza, com seu poder defende os seus e os livra com presteza.
Esse é o nosso Deus que virá para nos buscar. Neste momento agora, nós vamos nos ajoelhar. Muitos pedidos de oração. Nós temos aqui muitos. Estou olhando agora. Não consigo ler nenhum porque eu estou passando. São muitos agora. Quero convidar você, meu irmão, meu amigo. Você está aí porque o Espírito Santo trouxe você nesta noite. Eu vou orar agora pelos pedidos e vocês continuem colocando os pedidos de oração, que no final o pastor Fábio vai orar pelos pedidos que forem sendo colocados durante a mensagem dele. Vamos colocar de joelhos e vamos falar com Deus? Oremos. Grandioso Pai, maravilhoso Deus, mais uma noite, Senhor. Nós estamos aqui para o encontro marcado no Teu coração, ó Deus. Pastor Fábio vai abrir a Tua palavra nesta noite. E Teu Espírito, ó Deus, moveu muitos filhos especiais que precisam ouvir esta palavra nesta noite, para serem tocados, Senhor, pelo Teu poder, para serem cheios, para que esta palavra nesta noite acesse a mente, o coração de todos, Senhor, que estão agora conosco, nos acompanhando em nossa igreja virtual. Senhor, que a angústia dê lugar à calma, a tristeza seja ocupada pela alegria agora. A ansiedade, Senhor, possa ser ocupada pela calma e pela paz e pela confiança que nós temos em Ti, no Teu poder, que nos guia, que nos conduz. Nesta noite, agora, eu apresento perante o Teu trono, Senhor, cada um dos pedidos que foram postados aqui em nosso chat. E mesmo aqueles que não foram postados, não foram colocados, mas estão no íntimo de cada coração, Tu nos sonda, ó Deus, Tu nos conhece, Tu conheces o íntimo de cada coração. Eu apresento cada um desses pedidos, Senhor, perante Teu trono nesta noite, e clamo pelo Teu poder, pela Tua mão poderosa, ó Deus, a Tua mão que cura, que restaura, que liberta dos vícios, das drogas, da prostituição. Em Teu nome, Jesus Cristo, há poder, há vitória, há cura, há milagre. E em Teu nome que eu clamo nesta noite. Enche, toca, ó Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Toca com Tuas mãos. Tuas mãos que curaram, Tuas mãos, ó Jesus, que fizeram tantos milagres. Toca agora naqueles que estão precisando. Se for uma cura física, que ela venha em Teu nome, em Teu poder. Se for uma cura espiritual, que ela venha trazendo calma e paz, mas que ela traga libertação, traga restauração, liberte das prisões, das correntes do inimigo. Se for uma cura emocional, em Teu nome também há poder. Em Teu nome há vitória. Nós acreditamos, nós confiamos e nós vivemos, Senhor, nesta certeza, nesta confiança. Em Teu nome há poder, há cura, a vitória, mas em Teu nome, Jesus Cristo, há acima de tudo, salvação, vida eterna, e nós iremos morar contigo, ó Deus, nas mansões celestiais, por toda a eternidade. Nesta noite, o Teu servo, o pastor Fábio Paiva, vai abrir a Tua palavra. Que ele não fale, que ele se cale, mas que o Teu Santo Espírito
Use a mente dele, use a voz, use o coração. E o ponto de partida é a tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é poder, a tua palavra é libertação, é salvação. Nós acreditamos e nós vivemos pregando o evangelho, a salvação a partir da tua palavra. Nesta noite, encha-o com teu poder e fale através dele, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Vem aqui, pastor. Olha só, pastor. Que alegria nós caminharmos juntos nessa série que nós vamos começar hoje. E para nós é um prazer, é uma alegria ter você conosco. A gente quer saber um pouquinho mais aqui. Quanto tempo está no Tocantins? Boa noite, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, eu estou há um ano aqui no Tocantins, recente. Estou vindo da Associação Planalto Central, a PLAC. Ali em Brasília? Isso. E qual é o distrito que você está aqui? Aureni 2. Aureni 2, aqui em Palmas, no Tocantins. Muito bem. Quanto tempo de ministério? Eu estou desde 2018. Ali 2018 é o seu segundo campo? Meu segundo campo. Seu segundo distrito? Exatamente. Terceiro. Muito bem. E está gostando do Tocantins? Estou gostando do Tocantins. Calor? Calor, e o calor humano também chama atenção, porque isso é o mais importante. Amém. Olha, e esses temas, hein? Está escrito. Primeiro tema de hoje. O grande conflito. E o segundo, qual é? E agora? Lembra? Você lembra? Segundo é... Deixa eu pegar aqui para olhar o nosso banner aqui. Mas está aqui, vamos lá. O segundo tema, olha só, é... Vocês receberam o Espírito Santo? Olha que tema. Você sabe se você recebeu o Espírito Santo? Você vai descobrir aqui conosco. O terceiro tema: é possível amar como Jesus ama? Nossa. É possível? É forte, né? Já imaginou uma igreja que ama como Jesus ama, todos os membros amando como Jesus ama? É maravilhoso, hein? Ser os braços e as mãos de Jesus. Amém. Viver para servir. Amém. Fazer o que ele fez. E para fechar, olha só que tema. Temos que ser um. Já imaginou uma igreja? O que é isso? Temos que ser um. A igreja, se a igreja toda for um, é possível também? Um em Cristo. Um em Cristo. Em unidade, pregando o evangelho, anunciando, servindo e abençoando tantas vidas. Amém. Muito bem. Olha só. Olha, vai ser uma jornada interessante. Então nós estaremos com esses 4 temas aqui. Vocês vão receber a notificação pelo nosso canal quando nós entrarmos ao vivo. E também eu quero convidar vocês, olha pastor aqui, 10 dias de clamor e 360 dias de oração. E o tema deste ano, nós começamos na quinta-feira. E o tema desse ano, o Espírito Santo e o tempo do fim. Que temática apropriada para esse momento, hein? Como é que o Espírito Santo está agindo, está avançando conosco agora, no tempo do fim. Muito bem, esses minutos agora são com você. Nós temos muitos irmãos conectados e muitos outros vão se conectar conosco. Siga, esse é um povo maravilhoso. Nós temos gente aqui de todo o Brasil e do exterior, fora do Brasil, de vários países, estão nos acompanhando agora. E vai ser bênção, e eu vou estar aqui. No final, na oração final, eu queria que você orasse pelos pedidos. E nós vamos encerrar no final com um hino. E eu vou vir me despedir dos nossos irmãos. Tá bom? Avante! Vamos lá. Avante, vamos avançar. Uma boa noite, é um prazer nessa noite compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Não porque eu sou um pastor, mas é porque a Bíblia diz que Deus já falou até através de uma jumenta.
Se Deus, ele conseguiu se comunicar utilizando uma jumenta, ele pode falar através do pastor Fábio nessa noite. Então Deus tem uma mensagem especial para você. Você não recebeu esse link por acaso. É o Espírito Santo que te trouxe até aqui para estar conosco. Seja bem-vindo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre você agora. Amém? Então, eu convido você a abrir a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, está contando uma história real do nosso planeta. E aqui mostra que o nosso Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. Amém? A Bíblia diz que nós estamos inseridos em uma guerra, muito maior do que as guerras que já houve até aqui. Essa guerra ela é invisível, mas ela é real. Só que nessa guerra existe um lado que já venceu. Amém? O que você está passando é resultado dessa guerra. Então eu convido você a não sair. Se você está pensando em sair, Deus está falando assim: não saia. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela vem de encontro às suas necessidades. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida, ok? Então, Apocalipse capítulo 12, nós vamos fazer uma oração e na sequência, nós vamos fazer a leitura bíblica. Oremos. Pai querido, eu sou, Pai, pó, pecador, como todos os que estão agora nos acompanhando, ó Pai. Mas eu acredito que Cristo Jesus, Ele nunca pecou. E por isso, por Ele ter carregado todos os meus pecados, todos os nossos pecados, nós temos poder e autoridade para arrancar pessoas das garras de Satanás e trazê-las para o reino de Jesus. E é no nome de Jesus que eu peço que perdoe os meus pecados, me lave com seu sangue, e que a unção do Espírito Santo venha sobre mim e sobre cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham agora, ó Pai. Ó Espírito Santo, abre a mente de cada um para compreender a Tua palavra, Pai. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregou, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, ela compreendeu a mensagem e houve decisão. É Teu Espírito, Pai, que faz a obra, Ele que nos convence, ó Deus, é Ele que nos leva até a Cristo Jesus. Eu autorizo o Senhor agora a trabalhar na minha vida e fazer a obra na minha vida. Quem nos acompanha nesse momento, se você quer autorizar o Espírito Santo a trabalhar na sua vida, diga amém. Amém, que assim seja, meu Pai. Nós oramos que os demônios fiquem longe de nós aqui, ó Pai, e longe de cada pessoa que nos acompanha agora, Pai. E as demais pessoas que ainda vão entrar em contato com essa mensagem. E que Teus anjos se aproximem de nós. Nos guarde e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que nós temos o ministério dos anjos. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7. Está escrito. Disse assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O texto bíblico que o Senhor escolheu para nós meditarmos nessa noite, fala de uma guerra que começou no céu. Como assim, pastor? O céu é perfeito, o céu é tudo maravilhoso. Sim, a Bíblia diz que houve uma guerra no céu, entre Miguel, que representa Jesus, e o dragão, que a Bíblia diz que é Satanás. O verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E nesse combate tinha Miguel, que representa Jesus, e os seus anjos, e do outro lado, o dragão e os seus anjos. E nessa guerra, nesse combate, a Bíblia diz que Jesus, ele venceu. Amém, igreja? Veja só, na Bíblia não existe nenhum versículo dizendo que Cristo perdeu alguma batalha. Agora,
a Bíblia diz que Cristo, ele já venceu Satanás e que pouco tempo resta para ele ser queimado, aniquilado, destruído para sempre, amém? Então, a Bíblia diz no verso seguinte, no verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Está no verso 9. Onde é que Satanás mora? Na terra. Satanás, ele mora em Palmas. Satanás, ele mora aqui na 706. Satanás mora na Europa. Satanás mora em todos os continentes. Detalhe, a Bíblia diz que ele foi expulso para a terra. E ele não está sozinho, e com ele os seus anjos. Vamos pensar um pouquinho aqui. A Bíblia diz em Ezequiel 28:17 que ele foi expulso para a terra. Está escrito: como elevou-se o teu coração, lá fala, né? Como elevou o teu coração por causa da tua formosura. E a Bíblia diz lá no verso 17 que ele foi jogado por terra. Isaías 14:12 diz que ele veio para a terra. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, ele vai estar também, a Bíblia diz que ele está na terra, ali no momento que ele vai tentar a Eva e levá-la a pecar. Se nós formos no livro de Jó capítulo 1, verso 7, o próprio Satanás responde para Deus de rodear a terra e passear por ela. Deus pergunta de onde ele vinha, e ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Queridos, se nós formos lá em João 10, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundância, amém? Se você for no livro de, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, disse: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando alguém para devorar. Mas o verso 9 disse para enfrentá-lo na fé, queridos irmãos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Então a Bíblia diz que Satanás está na terra. Por exemplo, Apocalipse 12:12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo falta para ele. Ele sabe disso, ele está ouvindo essa mensagem, entende? Mas ele não pode tocar na minha vida, nem na sua vida. Ele não tem poder sobre você, nem sobre seus filhos, nem sobre sua família, porque você pertence a Jesus, amém? Queridos, a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que Satanás mora na terra. As pessoas dizem que ele mora, sei lá, em outra dimensão. Muitas igrejas dizem que tem um inferno de fogo, onde Satanás mora lá. Enfim, isso é mentira. A Bíblia diz que Satanás mora na terra. E ele, diz a Bíblia, ele não veio sozinho. Ele veio com seus anjos, porque naquela guerra no céu, a terça parte dos anjos veio com ele. Queridos, Apocalipse 12, verso 4, disse que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas. E o profeta Isaías vai dizer que é a mentira a sua cauda. As estrelas, Apocalipse 1:20 diz que são os anjos. Ele, a cada 3 anjos, um anjo veio com ele. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, verso 11, que no céu tinha milhões de milhões e milhares de anjos. Mas a cada 3 anjos, um anjo veio com Satanás. Essa é a parte ruim da história. Nós estamos morando num planeta cheio de demônios. Aqui não é o nosso lugar. Existe um reino, que é o reino dos céus, que Jesus preparou para você, para mim. Lá não tem morte, lá não tem dor, lá não tem angústia, lá não tem depressão, lá não tem conta para pagar. Oh, meu querido, nós seremos felizes para sempre. E esse reino é para você, é para mim, porque Cristo Jesus, ele veio a essa terra para buscar, para salvar você e para salvar a mim, e ele já fez isso, ele já te salvou. Então a Bíblia diz, queridos, que a terra tem anjos, tem seres invisíveis que vivem 24 horas lutando para destruir a mim e para destruir a você. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, disse que os anjos de Deus são ministros e ministram a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Diga amém.
Queridos, os anjos de Deus, eles trabalham a favor nosso. Você tem um anjo da guarda. No dia que você nasceu, Deus enviou um anjo para te acompanhar, e esse anjo te segue. Enquanto você dorme, esse anjo ele está te olhando, ele está te protegendo. Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, querido, não tenha medo. Essa mensagem não é para te causar medo. O propósito dessa mensagem é para que você entenda que você está inserido em um grande conflito, uma guerra entre o bem e o mal. E nessa guerra tem um lado que já venceu, é o lado de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então, se você já está com Cristo Jesus, o propósito é que você se consagre mais. Você faça jejum, você leia mais a Bíblia, ore mais, e você receba poder de Deus para viver de acordo com essa mensagem. Esse é o propósito. Se você ainda não se entregou a Jesus, o propósito é para que você se entregue nessa noite, porque só tem dois caminhos, o caminho largo, o caminho estreito, Deus e o diabo. E a quem você vai servir? A quem você está servindo? Quem é que está controlando sua mente, sua vida? Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você que existe uma guerra espiritual, um grande conflito. Está escrito que nós estamos inseridos num grande conflito, mas nesse conflito existe um lado, que é o lado de Jesus, que já venceu. O diabo sabe que está derrotado e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então nessa noite Jesus está te chamando para que você tome a melhor decisão de sua vida. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sabe, meu querido, a Bíblia deixa claro, lá em Isaías 37, que um anjo, apenas um anjo de Deus, matou 185 mil soldados assírios. Esses soldados e o rei Senaqueribe, eles queriam vencer o povo de Deus, mas Deus interviu. Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo batalhou a batalha, a guerra, e matou 185 mil soldados. Então, nós estamos protegidos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem o impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então não tenha medo. Você apenas precisa saber do grande conflito, para que você esteja vigiando, sendo sóbrio, vigilante, para que você não caia nas armadilhas, nas ciladas de Satanás. Se você for lá em 2 Reis capítulo 6, vai contar a história de Eliseu, um homem de Deus, que tinha a porção dobrada do Espírito Santo, e Geazi, que era adventista do sétimo dia, no sétimo dia, até meio-dia só. Era um adventista nominal. Aquele homem, ele, não tinha se entregado ao Senhor. Mas enfim, a Bíblia diz que a Síria, no caso agora, né, os sírios, eles cercaram ali a cidade de Dotã. E aí Geazi, quando ele viu aquela cidade cercada, ele tremeu na base. E ele chama o homem de Deus e diz: nós estamos perdidos. E no verso 16 do capítulo 6 de 2 Reis, o homem de Deus diz: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Amém? O homem de Deus ora, os olhos de Geazi se abrem, e ele, olhando em volta do monte, ele vê carruagens e cavalos de fogo protegendo. Era anjos do Senhor protegendo. Eliseu faz uma oração, porque o exército vem para prender Eliseu, e Eliseu pede para que ferisse eles de cegueira, e eles ficam cegos. Oh, queridos, você não está sozinho. E aqui eu quero falar talvez para alguém que está ouvindo vozes. Tem muita gente, né, com a mente perturbada. Esse mundo está chegando ao fim, o Espírito Santo está se retirando da terra. Eu quero falar para você, preste atenção, você não está sozinho. O anjo do Senhor está aí com você agora. Deus não abandonou você. Deus, Ele te ama, e Ele tem um plano para você. Se for preciso, Ele envia todo o céu para te ajudar. A Bíblia diz que os anjos, eles ministram a favor de nós. Daniel, se você estuda a história de Daniel, a Bíblia diz que Daniel estava orando durante 21 dias e jejuando. E a Bíblia diz que quando ele começou a orar, o anjo Gabriel foi enviado
para ajudá-lo. Só que o príncipe da Pérsia, que ali representa Satanás, o impediu de chegar perto de Daniel. Mas Daniel não parou de orar. Não pare de orar, continue orando, clamando. E Daniel firme, jejuando 21 dias. E a Bíblia diz que veio Miguel. E quando Miguel veio, que é o próprio Cristo, o diabo teve que abrir, e o que ele estava pedindo ele recebeu. Sabe, meu irmão, você e eu, nós temos o ministério dos anjos que estão trabalhando a nosso favor. Se a gente for, por exemplo, lá em Mateus capítulo 26, ali no verso 53, Jesus fala para Pedro, quando Jesus é preso, Pedro pega uma espada, arranca a orelha do soldado. E aí Jesus diz, não, Jesus pega a orelha do soldado e coloca no lugar. Olha que coisa, que lindo o poder de Deus. E Jesus disse, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai mais de 12 legiões de anjos. Querido, uma legião, há 2000 anos atrás, de soldados romanos, era cerca de 4 a 6 mil. Imagine que fosse 6 mil cada legião, 72 mil anjos, Jesus disse se ele quisesse, para protegê-lo. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que eu e você estamos protegidos, então fique em paz. Agora, lembre-se que você autoriza quem fica contigo. Você autoriza se é os anjos de Deus ou se é os anjos de Satanás. Satanás não tem nenhum poder sobre a minha vida, nem sobre a sua vida, a não ser o poder que eu e você lhes conferimos. Se a gente der legalidade ao diabo, ele vai trabalhar na nossa vida. Se a gente não der, ele não vai trabalhar na nossa vida, amém? Muito bem, a mensagem dessa noite, essa aqui é a introdução. A mensagem dessa noite, ela vai responder 2 perguntas. A primeira pergunta é: como Satanás engana o mundo todo? Onde é que está isso, pastor? Verso 9, leia comigo. Apocalipse 12, 9 diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Há algumas versões disso, o enganador. Satanás engana o mundo todo. Por exemplo, enganou os anjos do céu, sim ou não? Enganou a terça parte. Enganou Eva lá no Éden, sim ou não? Enganou. Queridos, enganou Israel, 2 bilhões de pessoas. 2 pessoas entrou na terra prometida, de 2 bilhões de pessoas. Entende? Ele fez 1 milhão de judeus do ano 70 ser enganado e ser destruído. E a palavra de Deus diz que, se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Então vigia, varão, vigia, varoa, preste atenção. A Bíblia já disse que o inimigo enganou seres perfeitos no céu, seres perfeitos no Éden. Imagina eu e você que tem uma natureza corrompida. Dentro de nós o pecado grita para que a gente faça o que o diabo quer. Então nós precisamos entender esse grande conflito, porque a Bíblia diz que Satanás engana o mundo todo. Como Satanás engana o mundo todo? Como Satanás está enganando, Palmas? Vou trazer mais próximo para nós. Como Satanás está enganando a igreja adventista do 7º dia em Palmas. Como Satanás engana ou tenta enganar o pastor Fábio. Como Satanás engana você. Como? Nós vamos ver agora na Bíblia. A mesma fórmula que ele utilizou no céu, no Éden, ele aplica hoje. Deu tão certo, funciona tão bem, que ele continua usando a mesma fórmula, praticando o mesmo, querido irmão. Mas nessa noite, você que está nos acompanhando, você vai entender essa mensagem, e em nome de Cristo Jesus, você vai enfrentar o diabo e ele fugirá de vós, amém? Submeta-se a Deus, resistir ao diabo. Algumas versões dizem: enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Como enfrentar o diabo? Com a espada do Espírito, com a armadura de Deus, que está lá no livro de Efésios capítulo 6. Então, veja só, como Satanás engana o mundo todo? Resposta, vamos lá. Eu não vou nem abrir o texto, você conhece. Deus criou a terra em 6 dias, no 7º dia ele descansou, o 7º dia é o sábado. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem. A palavra de Deus foi para Adão, para Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. Pronto. Deus diz: não coma. Quando você vai lá em Gênesis 3, Satanás diz: pode comer.
O que está em jogo é o que Deus diz e o que Satanás diz. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3,16 que alguns distorcem a palavra para a sua própria perdição. Então Deus ele fala através da Bíblia, sim, ele tem outras formas de se comunicar, mas a Bíblia diz que, meu querido irmão, a forma genuína da gente distinguir o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Está escrito, querido irmão, está escrito, e a Bíblia deixa claro que quando Eva desobedece o Senhor, Satanás vence Eva e engana Eva. Então vamos aqui, como Satanás engana o mundo todo. Vou dar exemplo. A Bíblia diz que nós devemos guardar o sábado. Todas as igrejas praticamente do mundo guardam o domingo, mas a Bíblia diz que é o sábado. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está escrito que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, meu querido, se nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar dele, com o que vemos, ouvimos e também nos alimentamos. A Bíblia diz que tem alguns alimentos que são imundos, que não devemos consumir, mas muitas pessoas dizem, não, eu acho que isso não tem nada a ver. A Bíblia diz que o sexo é só para depois do casamento, mas hoje a juventude não liga para isso. A Bíblia diz, meu querido, que devemos congregar. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz, não deixe de congregar, antes congregue. Mas hoje as pessoas não ligam para congregar. Não, eu estou em casa, tá bom. A Bíblia diz, queridos, que quem não devolve dízimo e oferta é ladrão. Mas muitas pessoas dizem assim, eu não me importo. A Bíblia diz, vão e pregue o evangelho. A gente faz programas dentro da igreja. Jesus mandou ir, literalmente indo. É tanto que a igreja primitiva não quis ir, ele expulsou. E todos saíram pregando, literalmente. Esse ide é literalmente, é indo, vão. Queridos irmãos, o que está em jogo é o que Deus diz e o que o diabo diz. Deus diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Hoje as pessoas dizem, não, eu acho que pode ser mulher com mulher, homem, com todo respeito. Eu apenas estou trazendo a mensagem. Eu não sou melhor do que você. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu apenas sou um mensageiro. E se eu não trouxer essa mensagem para você, eu vou ser cobrado. Entende? E hoje eu estou apenas dizendo para você que Satanás, ele engana quando a pessoa sai da palavra. A gente tem que ficar na palavra. Se a palavra diz, pronto. Entende? Se está escrito, você segue sem questionar. Porque Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus, queridos, então deixa claro que Satanás engana o mundo todo. Por quê? Porque o mundo todo, inclusive a igreja, a maioria estão se desviando da palavra de Deus. Ele enganou os anjos no céu, ele enganou Adão e Eva, ele enganou Israel, ele enganou os judeus, e a Bíblia diz que hoje ele está enganando o povo de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos Laodiceia, mas a maioria acredita que não é laodiceano. Queridos, eu sou laodiceano, eu preciso me arrepender, disse a palavra de Deus. Então, preste atenção, primeira pergunta respondida, como Satanás engana o mundo todo? Ele leva as pessoas a saírem do que está escrito, e quando você sai do que está escrito, você se dá mal. Então nessa noite, se você está seguindo um caminho que não está de acordo com a palavra de Deus, a solução para você e para mim, sabe qual que é? Confesse seu pecado, há perdão para você. Sabe, Cristo Jesus, ele veio para isso. Ele veio para salvar, ele veio buscar e salvar o perdido, eu e você. Há perdão para você, não importa qual é o seu pecado, você não foi longe demais, é mentira. Há perdão se você confessar o seu pecado, e você precisa pedir o Espírito Santo, é o Espírito Santo que mata o desejo de pecar. Nós vamos tratar nos temas seguintes sobre esse assunto. Hoje nós vamos ficar nesse tema que nós estamos. Então, primeira pergunta está respondida, vamos para a última pergunta. A última pergunta é, como Satanás engana o mundo? Aliás, a última pergunta é, para que Satanás engana o mundo todo? Para que Satanás leva as pessoas a transgredir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus? Quando eu falo lei, quando eu falo mandamento é toda a Bíblia. Tudo que Deus diz é um mandamento. Por exemplo, vão e faça discípulos é um mandamento.
Quando Deus disse: Saul, vá lá nos amalequitas e mate tudo, ali era um mandamento. Mandamento é o que Deus diz, é o que Deus manda, entende? Agora, sintetizando toda a Bíblia, tem os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, ok? Ali é um resumo: amor a Deus e amor ao próximo. Mas, queridos, mandamento é o que Deus manda, é o que Deus ordena, ok? Para responder a segunda pergunta, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. E aqui vai deixar claro que Satanás, ele faz as pessoas, ele engana as pessoas com um propósito. Qual é o propósito, pastor Fábio? Lucas capítulo 8, aqui no verso 2, vai contar qual é o propósito. Lembre-se, seu corpo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, quem é que precisa estar morando nele? O Espírito Santo, é óbvio. Mas se o Espírito Santo não morar, quem é que vai morar? Leia comigo Lucas capítulo 8, verso 2. Eu vou ler o 1, para ilustrar o que eu falei agora há pouco. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Esse é o ide. Não é para a gente ficar fixo num local. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 ia com ele, de cidade em cidade. Quem? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena era uma prostituta, uma mulher bonita, uma mulher atraente. Essas aí que os jogadores de futebol pagam caro para passar uma noite com ela, um mês, uma semana, enfim. Ela era uma prostituta. Por que ela era uma prostituta? Porque ela tinha 7 demônios de prostituição. Queridos, quando Deus proíbe o pastor Fábio de trair a sua esposa, quando Deus proíbe você de ter relações sexuais antes do casamento, é para te proteger de um demônio. Não importa, tudo que Deus fala é para nos proteger. O sábado, quando Deus diz o sábado, é para nos proteger. Tudo é pensando no nosso bem-estar. Maria Madalena tinha 7 demônios de prostituição. Os homens que tinham relações sexuais com essa mulher não sabiam. Eles estavam se relacionando com o demônio. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu estava pregando em Brasília certa vez, e eu contei sobre esse sermão aqui, eu falando disso, né? E naquele dia, ao sair, uma irmã na porta disse assim: pastor, meu irmão está aqui hoje, porque ele estava se relacionando com a mulher, traindo a sua esposa. Ele não era da igreja adventista, e ele, quando terminou o ato íntimo, o demônio se manifestou naquela mulher e perguntou para ele: você sabe com quem você está se relacionando? E ele está aqui hoje, pastor, porque ele está com medo, porque o diabo estava dentro daquela mulher, sabe? Um comportor nosso, eu contei naquele dia, naquela ocasião, essa história do comportor que estava fazendo comportagem, e ele bateu na porta, uma mulher atendeu, ele entrou, e ali aquela mulher o seduziu, uma mulher bonita, e ele caiu em pecado. E quando ele terminou aquele comportor, o inimigo se manifestou naquela mulher. E quando eu contei isso, a irmã, ela também falou que o irmão dela tinha passado por isso. Certa vez eu estava ainda em Brasília, em outro distrito, e eu, dando um estudo bíblico sobre o grande conflito, eu falei sobre esse assunto. E o rapaz disse: isso aconteceu comigo, pastor. Tive relacionamento íntimo com uma pessoa, quando terminou, o diabo se manifestou no corpo daquela pessoa. Queridos, a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele não pode matar você, ele não pode me destruir. Então ele faz o quê? Ele nos leva a sair da palavra de Deus, vai ganhando espaço, brechas vão se abrindo, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e o inimigo ele vai entrando, vai tomando conta da vida das pessoas. E ele faz isso, ele entra dentro do corpo da pessoa e ele controla a vontade da pessoa. Se Satanás controlar a vontade da pessoa, ela está perdida. Ellen White diz que ele controla o sistema sensorial, controla a mente e depois ele controla o corpo. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Então, se você está passando por isso, no final do sermão você vai saber como sair dessa situação, porque há um Deus no céu que ama você
e que veio para libertar o cativo e o oprimido do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Jesus veio para libertar, e ele fez uma obra bonita na minha vida. Eu vou contar para você agora no final do sermão, daqui a pouco. Então aqui a gente vê aqui uma mulher que tinha 7 demônios. Então Satanás, ele não pode me atingir, então ele joga a isca da prostituição, joga a isca da bebida, joga a isca do roubo, enfim, da cobiça. E se você não confessar seu pecado, o pecado vai fazendo você se separar de Deus, se separar de Deus, se separar de Deus, até o ponto dele controlar você. É por isso que eu estou falando para você, há perdão para você. Querido, quando você pecar, não deixe para confessar seu pecado amanhã. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A saída para você é pecar, confessar. Entende? Por quê? Eu não estou te incentivando a pecar. 1 João 2,1 diz assim, ó: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não peque. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele que é justo, é Ele que carregou todos os nossos pecados antes de eu nascer, antes de você nascer. E por isso, se eu confessar, eu tenho direito ao perdão. Por quê? Porque Cristo pagou. Entende? Então, o inimigo, ele leva a pessoa a pecar, e ele diz: para você não tem mais jeito, sai da igreja. Eu estou lembrando aqui de uma jovem do distrito que eu passei. Aquela jovem disse: pastor, eu quero conversar com você. A minha vida é muito triste, pastor, eu sofri demais. Eu comecei a namorar um cara que não era da igreja. Ô jovem, não faça isso. Pastor, e aí pastor? Enfim, eu caí em fornicação, pastor. E aí pastor, depois eu perdi o emprego. Aí o diabo disse, aí veio na minha mente: olha, eu já estou em fornicação, já estou trabalhando no sábado, vou sair da igreja. Saiu da igreja. Pastor, eu sofri demais naquele relacionamento. Olha o que o inimigo fez: levou ela a cair em fornicação, levou ela a transgredir o sábado, e ele foi dizendo: você não tem mais jeito. E ela saiu da igreja, porque o inimigo, ele fala na mente das pessoas. Se você for lá em João 13, verso 2, Satanás estava enchendo o coração de Judas. Coração é a mente. Satanás, na Santa Ceia, Jesus e os 12 discípulos, Satanás estava falando com Judas, dizendo para Judas trair Jesus. E no verso 27 do capítulo 13 de João, a Bíblia diz, sabe o quê? Que Satanás entrou no corpo de Judas, e Jesus disse: o que tem que fazer, faça. Satanás saiu. Nenhum dos discípulos percebeu que Satanás estava dentro do corpo de Judas. Satanás levou Judas, Judas vendeu Jesus, Satanás voltou, deu um beijo em Jesus, entregou Jesus. Mas ali era um demônio. E o Satanás levou Judas, diz lá em Atos, e matou ele enforcado. Queridos, preste atenção, temos que confessar os nossos pecados. Olha Pedro confessou e Deus perdoou. A Bíblia diz que Deus perdoa seu pecado. Você está afastado, Deus está chamando você para voltar, de braços abertos, como o pai ali da parábola do filho pródigo. Ele está te esperando ansioso. Volta para Jesus, mas vá servi-lo, porque senão você vai cair de novo. É servindo a Deus, fazendo o que Ele manda. Sabe, meu irmão, a Bíblia deixa claro então que o inimigo, ele faz isso, ele entra no corpo das pessoas. Lucas capítulo 8, verso 26, conta a história de um homem que tinha uma legião de demônios. Tinha 6.000 demônios no corpo desse homem. Morava no sepulcro, era um morador de rua. Olha o que diz a Bíblia, a partir do verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma. Era um morador de rua, porém vivia nos sepulcros. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Aqui é o demônio falando através da pessoa. Porque Jesus ordenara, é Jesus que ordena, irmão. Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. O demônio se apoderava do homem. E quando prendia o homem, disse a Bíblia, com cadeias e grilhões, cadeias no braço, grilhões nos pés, com ferros, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio ao deserto. Olha só, aqui disse algo interessante. Disse que o demônio não segurava o homem direto, mas quando ele se apoderava, o demônio, ele não controla a pessoa 24 horas. Ele pega a pessoa, faz o que ele quer, ele solta. Eu estava em evangelismo com o pastor Jackson, no meu distrito, ele era meu auxiliar.
E nós visitamos uma mulher que estava participando do evangelismo. Ela disse: pastor, eu fui abusada quando criança, e a partir daquele dia um demônio me controla, não sei quantos. Pastor, eu sou casada, mas o demônio, quando ele pega meu corpo, ele me leva. Eu tenho relações com vários homens, ele me leva para algum lugar, e vários homens têm relações comigo, e quando ele me solta, eu vejo que eu estou ali, e eu começo a chorar. Pastor, o que eu faço? Nós fomos visitar esse casal, o marido tinha dado uma saída, estava voltando, estava eu e o pastor Jackson, e eu disse: eu sei como te ajudar. Foi quando o esposo chegou, e a partir daquele dia nunca mais eu vi aquela mulher. Ela deixou de ir à igreja, mas eu sei como ajudar, porque a Bíblia ensina, queridos irmãos. Então aqui diz que o demônio se apossava, fazia o que ele queria, levava para o deserto. Disse a palavra de Deus. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. Queridos, preste atenção. Satanás, qual é o propósito dele? Ele engana as pessoas, eu já mostrei para quê, e agora ele quer entrar no corpo das pessoas e ir matando as pessoas de pouquinho em pouquinho, prendendo-as com cadeias e grilhões invisíveis aos olhos humanos, mas reais. Tem pessoas que não conseguem largar o álcool, tem pessoas que não conseguem largar o cigarro, tem pessoas que não conseguem largar a pornografia, tem pessoas que não conseguem sair, sabe de quê? De vários pecados. Mas Jesus, ele veio para quebrar as algemas de Satanás, e se você crê, você vai ver a glória de Deus, amém? Queridos, Lucas 9:37, aqui mostra uma criança. Disse a Bíblia: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, e quando ele desce, ele encontra essa cena. E disse a Bíblia: descendo do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele. Olha só, um espírito se apodera dele. Não controlava 24 horas, pegava e soltava, igual o outro lá. E de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona. O menino ficava em convulsão, até o espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, que o expulsassem, mas eles não puderam. Sabe por que os discípulos não conseguiram expulsar? Ellen White disse: porque eles estavam com inveja dos 3 discípulos que subiram com Cristo. O pecado deles era inveja. Confessa a inveja, irmão. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Minha irmã, seu filho está afastado, leve seu filho a Jesus. Jesus disse: trazei o teu filho. Verso 42, quando ia se aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Como que uma criança tem demônios? Cuidado, tem curandeiros, tem feitiçarias, ou seja, coisas que vocês talvez pratiquem. No meu caso, minha mãe praticou comigo, ela não sabia, me levava para curandeiro. Ellen White diz que quando se leva um filho para um curandeiro, está entregando nas mãos de Satanás. Cuidado com os espiritualistas, cuidado com o que você está vendo, fazendo, porque abre brechas. E eu me encaminho aqui para o final, mas eu quero ler uma situação aqui em Lucas 11:14, de um homem, que lá em Mateus 12 diz que além de cego, ele era mudo. Olha o que disse a Bíblia, Lucas 11:14, de outra feita, estava Jesus expulsando um demônio, que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Lá em Mateus 12 diz que ele era mudo e cego. Quando o demônio é expulso, ele volta a falar e a ver. O inimigo, então, respondendo à pergunta, ele quer entrar dentro do corpo das pessoas. Ele engana as pessoas para quê? Para entrar no corpo das pessoas, prender as pessoas, e se as pessoas morrerem sem se arrepender, sem se entregar a Jesus, sem receber o Espírito Santo, ela morre com os demônios. O corpo daquela pessoa pertence ao Satanás. Por exemplo, lembra lá em Judas, quando Satanás vai brigar pelo corpo de Moisés? Moisés tinha pecado, só que Satanás não sabia que
Moisés tinha confessado seu pecado, e ele vai atrás do corpo de Moisés. Cuidado, meu irmão, o seu corpo é precioso. Queridos, o último exemplo, Lucas 13, verso 10, disse assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Irmãos, doenças aqui, o doutor Lucas disse que era um demônio. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Verso 16: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, ela estava num cativeiro, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Queridos, Satanás ele entra na vida das pessoas e ele traz toda a desgraça para maltratar as pessoas. Sabe, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que foram curadas no nome de Jesus. Hoje não vai dar tempo, no decorrer dessa série a gente vai estar contando alguns testemunhos para a honra e glória de Deus, porque o homem não tem poder contra o diabo, mas o homem e a mulher que estão nas mãos de Deus, são instrumentos utilizados de Deus para libertar os cativos e os oprimidos de Satanás. Sabe, meu querido, minha querida, a mensagem dessa noite está falando que Satanás engana o mundo todo. Como? Levando as pessoas a sair da palavra. E quando a pessoa sai da palavra, ela está entrando no terreno de Satanás, ela está fazendo o que Satanás quer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, disse a palavra de Deus. Então siga a palavra, querido irmão. Sabe, eu estou contando aqui esses relatos bíblicos, mas eu sou resultado também de uma libertação. Eu comecei a beber criança, eu era novo, eu deveria, 9 anos, 10 anos, não lembro a idade, mas lá no Nordeste, na minha região onde eu nasci, para ser macho, os pais faziam o quê? Eles, quando o menino estava ali em uma certa idade, eles davam uma bebida para o filho, uma cachaça, entende? Era natural, não era a maldade dos pais, eles foram educados assim, e enfim, eu me tornei um adulto e eu me tornei um alcoólatra. Quando eu era empresário em Brasília, porque antes de conhecer a mensagem adventista, eu conheci com 28 anos de idade a mensagem adventista, eu estava escravizado no fundo do poço, já estava separado da minha esposa, é uma história longa, eu vou resumir, e minha filha estava doente, mas a minha empresa forneceu material para a igreja adventista, e ali eu comecei a conhecer um pouquinho de Jesus. Toda segunda-feira eu estudava a Bíblia bêbado, e depois de 6 meses estudando a Bíblia, um dia eu tinha saído o final de semana todo, bebido todas. Eu cheguei em casa um domingo, às 5 horas da madrugada, numa ressaca, numa angústia, num vazio, numa sensação de culpa. Talvez essa seja a sua experiência agora, não sei. Se for, Deus ele tem a saída para você também. E naquele dia eu fiquei ali de 5 da manhã até 3 da tarde, uma angústia. Eu não conseguia nem me levantar para buscar água na geladeira. Minha esposa tinha ido para a casa do meu irmão e eu estava ali, acabado, destruído. E ali por volta das 3 horas eu fiz uma oração. Eu falei com quem pode todas as coisas. Chorando aos prantos, eu disse: Deus, eu não aguento mais essa vida. E eu disse assim: em nome de Jesus, esse é o nome que tem poder. Quando eu disse, em nome de Jesus, me ajude, saiu de dentro de mim os demônios. Eu não pedi expulse demônios, porque eu não sabia que existia demônios. Mas existem demônios da bebida. Ellen White disse no livro Ciência do Bom Viver que o vício é um demônio. E a Bíblia deixa claro que existem castas diferentes de tipos de demônios. Paulo fala sobre isso também. E quando eu disse: Deus, eu não aguento mais essa vida, em nome de Jesus me ajude. Quando eu falei em nome de Jesus, o bicho saiu de dentro do meu corpo, ou os bichos, e quando ele saiu, meu corpo balançou, eu fiquei todo molhado de suor, e ouvi a voz do Espírito Santo que me disse assim: você está curado. Eita, glória a Deus, irmão. Irmão, eu tinha 28 anos de idade, eu bebia desde criança, eu era alcoólatra, mas eu andava bem vestido, eu era empresário, bem sucedido, não ficava no chão, não, eram os melhores lugares que eu frequentava. Mas naquele dia, o Senhor, Ele me libertou. E a partir daquele dia, sem nenhum tratamento, a não ser o tratamento espiritual de Deus,
eu nunca mais bebi para a honra e glória do Senhor. Queridos, igual a história do gadareno que está lá em Marcos, eu me tornei um pregador. Queridos, sem fazer esforço. Pregava, eu era empresário, então eu conhecia muita gente rica, e eu pregava para os ricos, eu pregava para os pobres, a minha empresa, os recursos, tudo agora era para pregar o evangelho, o caminhão da empresa, tudo era para levar os jovens para retiros espirituais. E chegou um dia que eu não ligava mais para aquela empresa, eu vivia pregando o evangelho, e ali o Espírito Santo me convenceu, eu larguei tudo, vendi tudo, fui para a Argentina, estudei 5 anos de teologia, e hoje eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia por gratidão. Eu sirvo a Deus por gratidão, estou aqui hoje por gratidão pelo que aconteceu comigo, porque eu estou dizendo para você que tem saída para você. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, Deus, Ele te perdoa se você quiser. Ele está te chamando, através desse instrumento imperfeito, porque Ele ama você. Vem para Jesus, mas vá servir Jesus. Os 12 discípulos foram servir Jesus, os 70 foram servir Jesus, os 120 se reuniram e foram servir Jesus. O segredo para você ter uma vida vitoriosa é servir a Cristo, não fazer programas. Eu estou falando de servir a Cristo. Pastor, como assim? Leia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, e veja como o povo servia a Cristo. Veja como as pessoas que eram libertadas serviam a Cristo. Cristo Jesus deixou para nós o serviço, porque é a única maneira de estar na presença dEle. E para finalizar, agora é para finalizar, eu quero te ensinar como vencer o diabo. Cristo Jesus, Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17, fala do batismo de Jesus. Você é batizado? Ali fala que Jesus batizou nas águas e Jesus ali batizou no Espírito. Isso eu vou falar na semana. E é amanhã. Amanhã você não pode perder. Porque tem uma pergunta. Vocês, qual é o tema de amanhã? Vocês foram batizados no Espírito? Esse é o tema de amanhã. Porque Jesus, Ele batizou nas águas e Ele batizou no Espírito. A Bíblia diz. E a Bíblia diz que quando Jesus, Ele batizou no Espírito, Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas antes, lá em Mateus 3,17, a Bíblia diz que Jesus ouviu uma voz do céu depois do batismo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo significa que me dá muita alegria. Quando você se batizar, você vai estar dando alegria a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. Então quando Jesus se batizou para dar exemplo. Ele não tinha pecado, o batismo é para perdão dos pecados. Então quando Jesus se batizou, a Bíblia diz: este é meu filho amado. Lembra que Deus disse para Eva, para Adão, não coma? Deus disse para Jesus, Jesus ouviu: este é meu filho amado. Guarda isso aí. Agora vem 3 tentações. A primeira tentação, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, que Satanás disse: se você é filho de Deus. O que foi que Jesus tinha ouvido? Este é meu filho amado. Aí a tentação de Satanás é no que Deus diz: Eva, não coma, Adão, não coma. Satanás veio e disse: coma. Jesus ouviu: este é meu filho amado. Satanás disse: será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se Cristo tivesse duvidado da palavra, do que está escrito, ele teria pecado e você e eu era de Satanás para sempre. Mas porque ele não duvidou da palavra, você é de Cristo 2 vezes. Você é de Cristo por criação, você é de Cristo por redenção. Você foi comprado com sangue, não foi ouro e prata. Os seus pecados foi no corpo de Cristo, há perdão para você. Amém? Então Cristo disse, quando Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus disse: está escrito. Jesus usou a Bíblia para vencer o diabo. Sabe como você vai vencer o diabo? Batizando-se na água e no Espírito. E a Bíblia diz que você vai ser levado pelo Espírito. E aí a Bíblia diz que você é levado pelo Espírito. Quando o diabo vier com a tentação, você vai ter um texto bíblico na mente e você vai dizer: está escrito. E o diabo, ele, entende? Ele é atingido com a palavra. É a palavra que derruba o diabo.
Na segunda tentação, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: se tu és filho de Deus, o que era que Jesus tinha ouvido? Este é meu filho amado. Cristo tinha que confiar na palavra. Você tem que confiar na Bíblia. Se a Bíblia diz que é sábado, é sábado. Se a Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou comer carne de porco, nem derivados. Eu não vou me prostituir, mesmo o meu corpo pedindo. Eu não vou beber cachaça. Se a Bíblia diz que é 10%, é 10%. Se a Bíblia diz que é oferta, é oferta. Está escrito. Satanás levou ele no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Satanás usou a Bíblia fora do contexto. Salmo 91, verso 11 e 12. Só que ele não citou o salmo todo. Ele tirou uma parte. Interessante. Ele tirou a parte: em todos os teus caminhos. Atire-te abaixo, ele disse, porque Deus enviará anjos. Olha só, irmãos. Jesus disse: também está escrito, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? O diabo ficou já quase vencido. Na terceira tentação ele diz: tudo isto te darei. Satanás disse: se prostrardes, me adorar. E aqui eu tenho pouco tempo, mas aqui eu quero falar para você: cuidado. O povo de Deus se corrompeu no Antigo Testamento por causa disso aqui. Cuidado. A Bíblia fala muito disso aqui, ó. E o povo de Deus hoje está afundado em apostasia por causa disso aqui. Não tem tempo para Deus. Meu irmão, minha irmã, Satanás diz: tudo isso te darei, mas você me adora. Cuidado, para você não estar adorando Mamon, o Deus do dinheiro, em vez de adorar a Deus. Não tem tempo para Deus. Não prega o evangelho. Então Jesus disse, Deuteronômio 8,13: arreda-te, Satanás. Olha só: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. E o verso 11 disse: com isso Satanás se retirou e foi embora. Sabe, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Cristo Jesus, Ele venceu o diabo está derrotado. Na cruz do Calvário Ele foi derrotado, de uma vez por todas. E Ele sabe disso, e Ele está ouvindo o que eu estou falando. Os demônios estão ouvindo. Mas preste atenção: se você não se entregar a Jesus, se eu não me entregar a Jesus, Jesus não vai me obrigar a se entregar a Ele. É por isso que nessa noite eu quero dizer para você: não importa se você está recebendo esse vídeo agora, depois de alguns dias, Jesus está te chamando porque tem uma guerra. Está escrito que nós estamos inseridos em uma guerra entre o bem e o mal. Satanás foi expulso do céu para a terra, e ele está agora olhando a gente. Essa igreja está cercada de anjos. Você tem anjos contigo aí. Mas a Bíblia diz que Satanás, queridos, multidões de demônios querendo uma brecha para destruir sua vida, ceifar sua vida. Queridos, a Bíblia deixa claro que tem um anjo 24 horas te protegendo, mas 24 horas tem alguns demônios olhando você no banheiro, olhando você no quarto, olhando você em cada momento da sua vida, e eles estão querendo entrar na sua vida com sua permissão. Se você não permitir, ele não entra. E aqui o Espírito Santo me manda dizer para você: se você pecou, confesse seu pecado. E o Espírito Santo está dizendo que quando você confessar, você não precisa sentir que está perdoado, você tem que crer. Porque Cristo, Ele diz que quem crer, o Evangelho é para quem crê, não é para quem está sentindo, sentimento. Eu não vou para a igreja, eu não sinto, eu não choro. Amigo, você quer sentir, você quer êxtase, fuma Deus, não estou mandando você fumar baseado, nem beber cachaça, mas é isso que dá êxtase. Você tem que ter um culto racional. Entende? A Bíblia diz, eu sigo. Não diz, mesmo que não faça sentido, mas eu sigo porque a minha segurança está na palavra. O tema de hoje, meus queridos irmãos, é o grande conflito. Está escrito na Bíblia, está escrito que nós estamos inseridos numa guerra, e nessa guerra Jesus já venceu. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Você que está aí, me acompanhando, se você quer entregar sua vida a Jesus, você não tenha vergonha se tem mais gente com você. Se ajoelhe agora, nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração pelos pedidos que vocês colocaram agora aqui também. E Deus disse que tudo que for de acordo com a vontade dele, Ele vai atender nessa noite ainda. Eu tenho certeza disso, porque, enfim,
ele diz, está escrito, 1 João 5, 18, 19. Então nós vamos orar agora, eu vou me ajoelhar, e se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer voltar para os caminhos de Jesus, está estudando a Bíblia, se você quer dizer, Jesus, olha, eu não sei como vai ser não, mas eu vou seguir o que está aqui, nem que eu perca emprego, nem que eu morra, nem que aconteça o que for, mas eu vou seguir o que está escrito em nome de Cristo Jesus. O Senhor vai me dar forças. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você que já é membro da igreja, se você quer fazer uma renovação com Jesus, se ajoelhe, porque nós vamos falar com o Rei do Universo. Pai querido, Cristo Jesus disse que toda autoridade foi dada para Ele no céu e na terra, e Ele passou poder e autoridade para os homens que servem a Ele. Pai querido, eu sirvo ao Senhor, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, eu sou um pecador, mas eu creio que os meus pecados há 2000 anos atrás, eles foram levados por Cristo Jesus, e por isso eu tenho direito à salvação, porque Jesus me substituiu, e substituiu também essa pessoa que está ouvindo agora. Cristo carregou seus pecados também, e é no nome dele, Pai, que eu oro por cada pessoa que nos acompanha nessa noite. Pai querido, eu peço por cada pedido, e com a certeza que tudo que for de acordo com a tua vontade já foi atendido. Eu peço, meu Deus, por esses pedidos, e obrigado, porque a tua vontade já foi feita em nome de Cristo Jesus. A tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Isso está lá em Romanos capítulo 12, Pai. Então a tua vontade, Pai, é bom para nós. O que é de acordo com a tua vontade já foi dado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a pessoa que tomou a decisão pelo batismo. Não deixe ela dar brecha, duvidar, para que o inimigo não tire essa palavra do seu coração. Ó Deus amado, abençoe essas famílias, abençoe cada casa agora que está nos acompanhando. Quem vier assistir esse vídeo posteriormente, que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Pai, que cada cômodo de sua casa, Pai, esteja com teus anjos, ó Pai, que teu Espírito, Pai, seja honrado dentro dessas casas. Se tem alguém escravizado por Satanás, ó Deus, ouvindo vozes, ó Deus, escravizado na pornografia, nos vícios, eu ergo minha mão agora pedindo por essa pessoa. Assim como o Senhor me libertou e nunca mais, para a glória do teu nome, eu voltei a beber, que essa pessoa seja liberta agora e seja uma testemunha viva. Em nome de Jesus, restaura os casamentos, restaura os filhos que estão afastados, ó Pai, dê cura, dê libertação, faça a tua vontade. Eu agradeço em nome de Jesus, amém. Nós vamos passar a palavra aqui para o irmão Berilo. Nós vamos louvar ainda, né, Berilo? Muito obrigado, pastor Fábio. Que mensagem! Nós vamos continuar nossa série. Pastor, muito obrigado. Olha, nós iremos trabalhar mais 3 temas ainda com o pastor Fábio Paiva. Que o Senhor continue te abençoando, pastor. E eu quero dizer para você agora o seguinte: olha só, eu quero convidar você para você estar conosco no culto do pôr do sol, às 18 horas, não é? Na sexta-feira, às 18 horas, no culto do pôr do sol. Dizer, quinta-feira, nós começamos a nossa transmissão dos 10 dias de clamor. E dizer para você que no próximo sábado, a partir das 8 horas, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter às 10 horas de clamor. Então você está convidado. Se você não puder ir para uma igreja adventista mais próxima, venha estar conosco. Nós vamos começar às 10 horas de clamor, 8 horas da manhã, e vamos até 18 horas direto. E eu digo agora para você: Maranata, vem Senhor Jesus. E nós estaremos lá. Boa noite. Tchau.